Então, assim, as pessoas, ela tem muitas dúvidas em questão de sobre vaidade. Bom, a palavra de Deus, ela fala que a vaidade, ela é a falta de Deus, é aquela soberba do homem que ele pensa que ele não precisa de Deus para viver. Então, essa é a vaidade. E os cuidados nós devemos ter com o nosso corpo. Nós devemos nos cuidar porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E é muito bonito quando você vê uma mulher ou um homem bem cuidado, bem limpo, né, com uma roupa bem alinhada. É claro que o Deus, ele sonda o nosso interior, porque não vai adiantar nada se você anda bem vestido, se você está todo produzido, todo bem cuidado, mas se por dentro você é uma pessoa arrogante, soberba. Então, o que Deus sonda é a intenção desse coração. As pessoas pensam que cuidado é vaidade, então elas associam muito isso, né? A palavra de Deus, ela não proíbe, mas também ela não aprova, né? O uso de maquiagem. As pessoas pensam que é proibido usar maquiagem por conta de Jezebel, porque Jezebel, ela era uma rainha perversa, maldosa, e ela andava toda produzida, unhas pintadas, toda maquiagem, ela fazia uma alta produção, mas havia uma intenção por trás da produção dela, né? Então é isso que Deus sonda. Ela era uma rainha má, ela era perversa, ela cometia todos os tipos de barbaridade, sem dó e nem piedade, ela mandava matar. Então ela vestia e se produzia para seduzir os homens. Ela seduziu muitos profetas de Deus e ela fez muitos profetas de Deus cair. Então é isso que Deus condena. E Paulo disse: tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Então tudo com modéstia, né? Eu tô na casa de Deus. Então assim, eu devo me comportar com modéstia. Então, assim, o fato de os cães não ter comido alguns órgãos de Jezebel, como pés, mãos e a cabeça, não foi pelo fato dela estar pintada. É porque os pés, ele te leva para a perdição. As mãos, ela te conduz a fazer atos e a cometer atos ilícitos. A cabeça é onde nasce toda a maldade. E Jezebel, ela era tomada pelo inimigo. Então, da cabeça dela nascia toda a maldade. E ali, a cabeça, ela é um conjunto: olhos, ouvido e boca. Então, os olhos dela via para a maldade. A boca dela era para ordenar maldade. Os ouvidos dela era para ouvir e entender com maldade. Então, como ela era dominada por Satanás, pelo inimigo, a maldade brotava na cabeça, porque a nossa mente é onde brota tudo. Então, assim, a maldade brotava na cabeça dela e descia para o coração. Quando descia para o coração, ela ia para a ação. Então, ali, as mãos dela, ela reinava e ordenava com cetro de ferro, onde ela dava as ordens. Os pés levavam ela para a perdição, que ela andava no caminho do mal. Então, por conta disso, os cães não comeram, para que o povo vissem isso e servisse de lição para o povo. As pessoas pensam a questão do uso da maquiagem, que Deus proíbe, por conta lá de 1 Pedro 3, que a palavra de Deus fala que os seus enfeites não sejam ouro, prata, roupas, joias, né, maquiagem. Mas olha só a interpretação: que os seus enfeites não sejam. Ele não disse: os seus enfeites não vai ser, vocês não vão usar. Quando você diz que, vamos supor que eu vou desejar um parabéns para alguém. Eu digo
Que você seja muito feliz. É o que eu desejo, que você seja muito feliz. Mas você vai ser muito feliz com aquela pessoa que você está casando? Aí a gente não sabe. Então, quando Deus ele fala que os seus enfeites, ele não quer dizer que você não deva se enfeitar, mas que você não deva priorizar isso e colocar isso acima dos valores que são necessários, que são prioridade, que é o amor, a perseverança em Cristo, a caridade, a compaixão, né, a bondade, porque a palavra de Deus, ela pede para nós sermos imitadores de Cristo. Então, tudo que Deus foi em passividade, compaixão, amor, acolhimento, é isso que Deus quer de nós. A nossa fé professada em Jesus Cristo, né? Que Deus enviou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, para que fôssemos salvos. Então nós temos que professar essa fé, aceitar Jesus como nosso Salvador e procurar viver como Cristo viveu, colocando em prática os mandamentos que Deus deixou. Então assim, e lá em Isaías 3, versículo 16, Deus fala que Jerusalém seria destruída, né? Que Deus deu essa visão para Isaías, que Jerusalém seria destruída. Por que que Jerusalém seria destruída? Porque o povo estava abandonando a Deus para cultuar ídolos. Eles estavam copiando os filisteus, porque eles viviam uma vida mais regrada. E os filisteus, naquela época, os filisteus eles tinham mais tecnologia. Então, por conta disso, eles começavam a copiar os filisteus, eles cultuavam ídolos, né? E eles tinham os deuses deles. Então, na cabeça do povo de Israel, do povo de Jerusalém, os filisteus eram mais abençoados, porque quando eles precisavam de alguma coisa, eles tinham que procurar os filisteus para obter, para amolar suas ferramentas, tudo que era mais tecnológico, eles necessitavam dos filisteus, e os filisteus eram inimigos dos israelitas. Então, assim, e daí o povo começou a copiar, porque eles achavam que os filisteus eram mais abençoados que eles. E daí começou a abandonar a Deus e a cultuar santos, imagens, ídolos. Então Deus foi ficando irritado com esse povo, Deus foi ficando irado. E daí Deus jogou, né, a ira dele em cima de Jerusalém. E Deus disse: as mulheres andarão com a cabeça descoberta, com as frontes descobertas. Os seus brincos, as suas joias serão arrancados, serão tirados de você. A sua roupa será trapos, irá se vestir de saco, seus cintos serão cordas. Então, assim, Deus amaldiçoou. Por quê? Por causa da idolatria. E a mulher, ela é o alicerce da casa. Então, se o alicerce trinca, a casa desmorona. Porque a palavra de Deus diz que o marido ele é a cabeça, mas a mulher ela é o pescoço e ela direciona. Então, quando o marido ele vai se desviar para o mal, ou ele vai se desviar de Deus, a mulher ela tem que ser sábia. Ela tem que fazer esse homem voltar o olhar para Deus, porque Deus ele quer o primeiro lugar e a prioridade na nossa vida. Então, se eu, que sou o alicerce, o meu marido pende para o mal, eu vou junto, ou muitas vezes eu apoio esse mal, então Deus vai me amaldiçoar, Deus vai amaldiçoar essa mulher. Então, quando Deus fala lá em Isaías, não era por causa das joias dela, não era por causa das roupas lindas que elas usavam, é por causa da maldade que tinha no coração delas.
É por causa da desobediência a Deus. Eles desobedeceram a Deus, abandonaram a Deus para cultuar outros deuses. Então a idolatria tomou conta da tribo de Judá, de Jerusalém. Então foi aí que Deus mandou destruir Jerusalém. Gente, mas não é por causa da maquiagem, não é por causa do uso de joias, né? O pecado, ele está na desobediência. Deus me convida e me leva para uma determinada denominação. E se eu sou obediente, aquela denominação tem as suas regras, tem a sua ética, o que eu vou fazer? Deus me chamou, eu vou obedecer, eu vou seguir. E se para seguir eu preciso renunciar a algumas coisas que eu gosto, então eu vou renunciar, porque isso é obediência a Deus. Isso é priorizar Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Agora, a partir do momento que eu aceito aquela denominação, aceito estar ali, aceito seguir, ninguém me obrigou, Deus me chamou, eu vou obedecer ou não. Mas se Deus me chamou, eu fui para lá, então o que tem a acontecer? O que precisa acontecer? Eu tenho que abrir mão, eu tenho que renunciar para estar ali dentro. Isso é obediência. Se eu tô lá dentro, lá é proibido usar batom, é proibido usar uma roupa de alça, é proibido usar calça, e eu continuo usando, então eu estou desobedecendo. Aí Deus entristece conosco. É a desobediência. Entendeu? Não tem nada a ver com pecado ou não pecado. Porque a palavra de Deus, ele deixou os 10 mandamentos lá para nós. E Jesus não tirou nada, Jesus ele veio para acrescentar. Tem gente que acha que Jesus veio para tirar, para quebrar aquela lei de Moisés. Não, Jesus ele veio para acrescentar. Tanto que ele falou, vou acrescentar mais uma, ame o teu próximo como a ti mesmo.